Olá, amigos e amigas, bom dia, como é que vocês estão? Terça-feira hoje, dia 11 de fevereiro de 2025, e eu venho trazer para vocês mais uma mensagem. Eu espero que você esteja em paz no seu coração. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. O caminho que você escolheu, meu amigo e minha amiga, tem que ser um caminho em que você encontre a fé, tá? Você precisa Nós precisamos, seres humanos, de Deus nas nossas vidas. Eu não sei como é que você interpreta Deus, talvez você é crente, talvez você é católico, espírita, ou de outra religião, ou até ateu, ou de nenhuma religião, mas eu quero dizer para vocês que nós precisamos de Deus nas nossas vidas. E é importante que enquanto acreditarmos que a gente realmente esteja buscando a Deus, né? Muitas vezes na nossa vida, pessoal, a gente acaba que por desacreditar, né? Todos nós, eu mesmo, todas as pessoas passam por momentos na sua vida que os levam a uma descrença, certo? Então, antes de começar a mensagem, vamos fazer uma oração, certo? Senhor Jesus, Deus glorioso, Deus Pai, que o Senhor venha, Deus, ó Pai, iluminar, Deus, o coração de cada um que está me ouvindo. Nessa terça-feira, Deus, que o Senhor venha trazer paz e direção, que cada um encontre, Deus, no caminho espiritual a paz, que cada um encontre, Deus, ó Pai, nas escolhas da sua vida, paz e entendimento, que eles realmente, Deus, ó Pai, sejam buscadores da verdade, buscadores do conhecimento que o Senhor liberou através de homens e mulheres nessa terra, que nós venhamos evoluir a nossa mente, os nossos corações e buscarmos mais da verdade. Amém. E aí, como é que você está? Tudo bem com você? Pessoal, a gente está vendo um pouco da parte histórica das cartas de Cristo. E hoje vamos falar um pouco da infância e das experiências de Cristo no deserto. Vamos lá? Página 23, livro Cartas de Cristo, certo? Se você pode, tem condição de comprar, eu te incentivo a comprar esse livro, porque é muito bom e ele traz muita revelação para nós, certo? Eu nasci na Palestina. Minha mãe estava convencida de que eu era um Messias. Contrariamente à crença popular, eu não era uma criança santificada. Quando levada ao templo aos 12 anos para ser entrevistado, deixa eu abaixar um pouco o volume aqui, pessoal. Quando fui levado ao templo aos 12 anos para ser entrevistado pelos principais sacerdotes a fim de determinar se eu seria apto para entrar no treinamento religioso judaico, fui rejeitado por ser considerado muito opinativo. Então aqui Jesus falando, né, que aos 12 anos, né, ele foi lá no templo e os fariseus e os líderes religiosos da época realmente não quiseram ensiná-lo, não quiseram ele lá, porque ele tinha muita opinião própria, muito pensamento crítico e uma visão espiritual diferente. E a gente traz isso para nossas vidas, pessoal, é o que acontece com a gente, não é? Quando você pensa diferente, quando você tem uma própria opinião, quando você tem uma fé personalizada, né? Uma fé tua, não aquela fé copiada de líderes religiosos, a gente vê que há uma exclusão, né? Há uma rejeição por parte das lideranças. E isso é normal em toda religião, mas a questão é como você
se sente em relação a isso. Eu realmente quero te incentivar a quebrar vínculos com a religião e buscar vínculos com a espiritualidade verdadeira, tá? Amargamente desapontada, minha mãe me levou para casa novamente e fez o possível para me criar na santidade que marcava sua própria postura o tempo todo. Isso era uma tarefa impossível, pois eu era, acima de tudo, um individualista, um indisciplinado no comportamento. Resisti à orientação de minha mãe e à disciplina que ela tentava impor. Como jovem, tornei-me incontrolável, um verdadeiro rebelde. Então aqui Jesus falando sobre a adolescência dele, né, que ele era rebelde. Ele não gostava muito de seguir, né, aquelas regras, seguir aquela doutrina que a mãe dela, como Maria religiosa, né, como ela era religiosa, tentou ensinar para ele um caminho e ele realmente não gostou, não queria. E assim foi a adolescência, a infância de Jesus, certo? Rejeitei a aderência firme de minha mãe à fé e tradições judaicas, preferindo o riso a atitudes santimoniosas. Recusei-me a aprender uma profissão que me prenderia à rotina. Escolhi misturar-me com todos os tipos de pessoas das classes mais pobres, bebia com eles, conhecia as prostitutas e gostava de falar, discutir, rir e ser totalmente ocioso. Quando precisava de dinheiro, trabalhava nos vinhedos por um dia ou dois, ou aceitava outros empregos que me pagavam o suficiente para comer e beber, dando-me ao lazer que eu buscava. Então aqui Jesus, né, falando sobre como é que ele era, né? E ele era amigo mesmo dos pobres, ele era amigo dos excluídos, ele era amigo daqueles que eram rejeitados. E aqui fala que ele andava, né, bebendo, trabalhando só para ter dinheiro, para fazer o que ele quisesse e aquilo que ele queria. Apesar de todas as minhas muitas deficiências como ser humano, minhas atitudes descuidadas, fáceis e indolentes, minha auto-vontade e determinação egocêntrica de pensar meus próprios pensamentos, independente do que os outros pudessem tentar me dizer, eu me importava muito com as pessoas. Eu era profundamente emocional. Em suas formas de expressões atuais, você poderia me chamar de super reagente, super emocional. Eu tinha um coração caloroso, compassivo e empático. Eu ficava profundamente comovido na presença de doença, aflição e pobreza. Eu era um firme defensor do que você chama de azarão. Pode-se dizer que eu era uma pessoa do povo. Eu vivia com eles de perto, em espírito de camaradagem. Eu ouvia suas aflições e compreendia e me importava. Então aqui, pessoal, Jesus falando como é que era, né, a vida dele. Então ele tinha esse coração caloroso, como fala aqui no texto. Ele gostava, amava as pessoas, os excluídos da sociedade, os doentes, aqueles que não tinham nada para dar em troca, aqueles que realmente eram excluídos da sociedade. Ele era compassivo e empático, então ele tinha muita compaixão, muita empatia pelas pessoas, né, que estavam ao seu redor, que ele encontrava pela rua, que ele viam que eram pessoas órfãos espiritualmente falando, pessoas desprezadas pela sociedade. É importante entender minhas verdadeiras origens e minhas características juvenis precoces, porque essas foram as instigações que me impeliram eventualmente para a cristandade. Então foi através da juventude dele que ele começou a crescer espiritualmente e a desenvolver a teologia, desenvolver o pensamento, desenvolver a espiritualidade dele. O que eu mais detestava e resistia veemente era a miséria, a doença, a pobreza que eu via ao meu redor. Isto me enfurecia e eu ficava apaixonado e verossimilmente irritado ao ver pessoas vestidas de trapos, magras e famintas, doentes, aleijadas,
e ainda assim impiedosamente oprimidas pelos líderes judeus, que as sobrecarregavam com leis e observâncias tradicionais sem sentido, ameaçando-as com o castigo de Jeová se não obedecessem. Eu declarava a todos que quisessem me ouvir que essas pessoas pobres já tinham o suficiente para suportar, sem serem esmagadas por medidas sem sentido, restritivas de prazer. Qual era o sentido da vida se não nascermos para ser felizes? Né? Aqui, pessoal, eu vou ler até aqui, tá? Amanhã eu continuo. Aí eu vou terminar de falar dessa parte sobre a infância e adolescência de Jesus. Então, pessoal, só quero reler aqui a parte final que ele fala, algo muito bonito, marcante. Qual era o sentido da vida se não nascêssemos para ser felizes? Então aqui ele traz essa questão, né? Qual que é o sentido da vida se a gente não nasce para ser feliz, né? Então, a nossa vida, pessoal, é para ser feliz, sim. Aí você fala, ai, Caio, você não entende. Minha vida é tão sofrida. Eu sou órfão. Eu fui criado com a minha avó. Meu pai me abandonou. Ah, eu uso drogas. Você não entende. Não, eu entendo, meu amigo. Mas eu quero dizer que você deve procurar em Deus a felicidade. Os homens, eles sempre vão falhar. Meu pai, minha mãe, nossos pais, nossas mães, sempre vão falhar conosco. Muitas vezes você vai passar por um relacionamento, esse relacionamento não vai dar certo, ou às vezes dá certo, mas é um relacionamento sofrido, cheio de brigas, conflitos e discussões, né? E não é isso que Deus quer para nós, né? Deus quer que a gente encontre a felicidade na vida. E a gente vê aqui, pelas cartas de Cristo, que Jesus, ele realmente se compadecia dos doentes e daquelas pessoas que estavam sofrendo, pelos miseráveis, pelos mendigos, pelos pobres e todos aqueles que estavam sofrendo, e o sistema religioso vinha trazer mais peso ainda sobre eles, excluindo essas pessoas, dizendo que era castigo de Deus, dizendo que aquilo que acontecia era porque eles não tinham fé. E é isso que a gente vê hoje, pessoal. As pessoas, os líderes religiosos, eles atribuem a tudo que dá errado na nossa vida como falta de fé ou obra do diabo. Só que a gente entende pela espiritualidade que a vida, ela é cheia de altos e baixos mesmo. E muitas vezes a gente passa por momentos de depressão, momentos de conflitos internos, momentos de, por exemplo, de rebeldia, como Jesus mesmo fala na juventude dele, né, que ele era muito rebelde. Mas, graças a Deus, por podermos ter mais um dia, né? Mais um dia. Ou, talvez hoje, ou ontem, ou semana passada, ou até mesmo ano passado, não foi muito bom para você, né? Ou você passou por um momento difícil, mas eu quero te animar, te incentivar a buscar coisas espirituais, porque à medida que você se eleva espiritualmente, as coisas na sua vida vão melhorando, certo? Eu quero deixar essa reflexão com vocês. Aqui é Caio Bernardo, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, Deus Pai, Deus glorioso, que o Senhor venha abençoar, Deus, a vida, Deus, ó Pai, de cada um, Deus, daqueles que estão me ouvindo. Que o Senhor venha guardar, Deus, eles nessa semana. Que o Senhor venha trazer, Deus, a eles um crescimento espiritual. Que eles venham se libertar, Deus, dos dogmas religiosos, que muitas vezes vêm para oprimir, vêm para julgar, vêm para trazer sobre a vida das pessoas mais peso do que o próprio sofrimento que elas passam traz. Abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Valeu.